Olá, eu sou o filho mais novo de uma família que aparece na Bíblia, no capítulo 15 de Lucas, a partir do verso 11. É a parábola que é intitulada como a parábola do filho pródigo, o filho gastador. Vocês devem conhecer a minha história, né? Pelo menos eu imagino que vocês já tenham lido algumas vezes e ouvido algumas mensagens em cima da minha história. Mas eu vou falar dela agora de uma maneira mais abrangente, né, das coisas que me aconteceram na minha trajetória. Tá? Na minha família eram eu, meu pai e meu irmão mais velho. A gente tinha uma boa vida, tinha uma vida boa, confortável, segura. Meu pai era muito bom comigo e com meu irmão. Não nos faltava nada. Eu era muito feliz e tinha um ditado que diz assim: eu era feliz e não sabia. Era mais ou menos isso. Eu era muito feliz e não sabia o quanto eu era feliz. Só que, além de não saber o quanto eu era feliz, eu era inconformado. Eu era inconformado com tudo. Eu tinha tudo, mas queria mais e muito mais. Achava que eu tinha que curtir a minha vida. Eu via meus amigos nas farras, via meus amigos com mulheres. É como diz o ditado, né? Vivendo a vida adoidado. E eu me perguntei, por que eu não posso? Por que eu não posso? Por que eu tenho que ficar vivendo essa vidinha chata que eu estou vivendo aqui? Então, um dia, eu respirei fundo, eu fui até meu pai, criei coragem e falei com ele. E disse: pai, eu quero que o Senhor me dê tudo que me pertence por herança. Meu pai tentou conversar comigo. Meu pai tentou tirar aquela ideia da minha cabeça, mas eu não quis ouvir. Tampei os meus ouvidos e não quis ouvir nada do que meu pai tinha a me falar. Persisti na minha teimosia até que ele se rendeu. Ele se rendeu e aí ele repartiu os seus bens em vida. Separou a parte do meu irmão e me deu o que era da minha parte. Nunca antes eu tinha visto tanta tristeza no olhar de meu pai. Mas na verdade, eu não estava nem aí. Eu tinha tomado a minha decisão e pronto, acabou. Simplesmente eu quis fazer o que eu queria. Na verdade, eu estava matando meu pai em vida. Por quê? No tempo em que eu vivi, as pessoas só poderiam receber herança depois da morte do pai. Meu pai sofreu muito. Eu nunca tinha visto meu pai chorar antes. Eu fui protagonista das lágrimas de meu pai e achava que estava fazendo grande coisa. Alguns dias se passaram, somente o tempo necessário para eu poder juntar as minhas coisas, vender o que podia, porque propriedades eu não podia levar comigo, eu teria que vender, porque eu tinha que levar dinheiro ou pedras preciosas, né? Coisas que davam para eu levar. E fui para uma terra bem distante. Sabe por quê? Porque eu não queria que ninguém me achasse mais, que ninguém me encontrasse. Eu não queria que meu pai me achasse e que que meu pai não viesse ficar pedindo para eu voltar ou coisas assim. Então eu comecei a viver como eu queria. Senti que a minha vida estava no meu controle naquele momento. Fiz tudo o que queria. Saí com todas as mulheres que eu quis. Bebi todas as bebidas que eu quis. Fiz festas homéricas. E mais interessante, eu pagava tudo. Eu pagava tudo, era eu que pagava.
Muitos amigos se aproximaram de mim. Gente, eu tinha tanto amigo, tantos amigos, amigos legais, né? Na verdade, muitos deles se aproveitavam de mim. Outros até me roubaram. Às vezes eu percebia que essas coisas aconteciam, mas eram meus amigos. E eu os considerava assim como amigo de rocha. Então deixava passar. Eu fazia farra um dia sim e o outro sim também. Era assim o tempo todo. Mas um belo dia eu me dei conta que meu dinheiro acabou. Aconteceu assim, eu acordei tarde porque tinha feito uma grande farra no dia anterior e tomei um banho e fui pegar dinheiro para comer. Quando de repente eu percebi que não havia mais dinheiro. O dinheiro tinha acabado. Fiquei meio desesperado, sem saber um pouco o que fazer. Então tomei uma atitude. Fui até ao estaladeiro, que era o dono da estalagem que eu estava hospedado, e conversei com ele. Olha, eu estou sem dinheiro, meu dinheiro acabou. Aquele homem se enfureceu comigo. E além de me expulsar da estalagem, ficou com tudo que eu tinha, minhas roupas finas, tudo, em função de pagar o tempo que eu morei lá. Então eu pensei, vão ser os anéis, mas ficaram-se os dedos. Então eu vou procurar os meus amigos. E fui procurar os meus amigos. Que decepção. Todos eles viraram as costas para mim. Aquelas pessoas que eu achava que eram meus amigos, todos viraram as costas para mim. O cara legal que eu era quando eu tinha dinheiro, agora tinha me tornado pior do que um leproso. Ninguém queria nem chegar perto de mim. Então aí foi que eu fiz a primeira e grande percepção dessa minha jornada. Eu estava só. Eu estava sem a minha família porque eu desprezei. Eu estava sem os meus amigos porque eles me desprezaram. E eu estava sem dinheiro porque eu havia gastado. E para piorar a situação, houve uma grande fome no país onde eu estava. Mesmo que eu tivesse dinheiro ali, eu não tinha nada que comprar para comer. A fome estava ali forte. E aí eu comecei a ter uma experiência terrível na minha vida. Eu comecei a passar fome. Foi a pior experiência que eu já vivi na minha vida. Pior experiência. Eu percebi, então, que a solução era pelo menos eu arrumar um trabalho. Só que eu não conseguia porque todos estavam necessitados naquele momento. Era uma situação muito terrível. Então, por muito lutar, eu consegui um trabalho para apacentar porcos. Eu sou judeu e para um judeu era o trabalho mais humilhante que poderia existir, porque o porco era considerado como um animal imundo. O próprio Deus ordenou que nós não comêssemos a carne de porco e ele era considerado imundo. E eu tinha que agora cuidar de animais imundos. Olha que situação. Mas eu fui mesmo assim. Eu estava passando fome. A minha fome era tanta que eu queria me alimentar com as vagens da alfarroba que alimentavam os porcos.
mas nem as alfarrobas me davam, nem isso me davam, ninguém me dava nada. Ninguém me dava nada. Foi aí que eu entendi que eu cheguei ao fundo do poço. Foi aí que eu entendi que não havia mais para onde ir, mais para onde descer. Foi aí que eu entendi que a casa do meu pai era o melhor lugar do mundo. Você imagine, os empregados de meu pai, na casa dele, viviam infinitamente melhor do que eu estava vivendo naquele momento. Eles tinham comida de sobra. Foi aí que eu fui entender a burrada que eu fiz. Como eu me destruí com minhas próprias mãos, com as minhas atitudes erradas, impensadas, insensatas. E percebi que só havia uma solução: recomeçar. Voltar para o meu pai. Pedir perdão a ele por todo o sofrimento que eu causei. E como eu não tenho mais direito a ser filho, a ser tratado como filho, eu vou pedir a ele que pelo menos me dê um emprego. Um emprego para ser um dos seus empregados. Vou viver infinitamente melhor do que o que estou vivendo, que eu estava vivendo ali naquele momento. E assim eu fiz. Cambaleando na minha fraqueza, fiz a jornada de volta. Já estava quase chegando. As minhas forças se esvaíam a cada passo que eu dava. Mas, para minha surpresa, meu pai ainda me aguardava. E ele saiu ao meu encontro. E ele me abraçou e me beijou. Olhei para os olhos de meu pai e enxerguei um poço de compaixão. Aqueles olhos que, há algum tempo atrás, eu tinha feito chorar de desgosto e tristeza. Agora, aqueles olhos derramavam lágrimas de alegria e de compaixão. E, enfim, eu pude dizer para o meu pai: Pai, me perdoe. Me perdoe, meu pai. Eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E chorei muito naquele momento. Mas, em meio a tudo isso, eu fiz uma grande descoberta. Além de já saber que meu pai era amoroso, meu pai era bondoso, eu descobri que meu pai era surpreendente. Surpreendente. Ele tinha tudo pronto para a minha volta. Roupa, anel, sandálias, estava tudo pronto. E mais, você sabe o que ele fez? Ele tinha mandado engordar um bezerro. Tinha engordado, geralmente na minha cultura, quando a gente mandava engordar um bezerro, que era chamado bezerro cevado, era um bezerro que era para um churrasco em ocasiões bem especiais, e ele tinha mandado fazer isso. Contava com a minha volta. A festa estava pronta. Tudo esperando o meu retorno. E eu voltei. E meu pai me recebeu de braços abertos. Amigos, diante de tudo que eu vivi,
eu me sinto muito à vontade em dar alguns conselhos para vocês. Gostaria que vocês me escutassem. O primeiro conselho: não tomem decisões precipitadas. Ah, como eu fui precipitado, como eu fui tolo, como eu fiz burrada. Simplesmente botei na minha cabeça uma coisa e fiz o que estava na minha cabeça, independente dos conselhos que eu recebi, independente do cuidado que as pessoas tiveram de me aconselhar, e meu pai principalmente. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, no capítulo 12, verso 15, diz assim: o caminho do insensato é reto somente aos seus olhos. Quando nós estamos cometendo atos insensatos, achamos que estamos certos, mas nunca estamos certos. E completando o verso, diz assim: mas o que dá ouvido a conselhos é sábio. Ouça o conselho, ouçam os seus pais, ouçam o seu pastor, ouçam as pessoas que podem te aconselhar para a sabedoria e para o bem-estar. Ainda no Provérbios, no capítulo 15, verso 22, diz assim: onde não há conselho, frustram-se os projetos. Não adianta a gente tentar fazer algo e não buscar os conselhos, não buscar orientação, porque vai dar errado. Vai dar errado aquilo que a gente faz com a nossa cabeça, do nosso jeito, até porque a gente não tem experiência para isso. Nós somos jovens, eu era jovem na época e fiz essa besteira aí. Todos os projetos serão frustrados se você não buscar conselhos, porque na multidão, completando o versículo, na multidão de conselhos se estabelecem, os projetos se estabelecem. Temos que tomar conselhos de quem sabe, quem tem experiência. Cuidado com as decisões apressadas. Ore um pouco mais. Escute os seus pais. Procure conselhos sábios que possam te orientar para a vida. Não ande na contramão dos preceitos de Deus. Deus tem a melhor orientação. A palavra de Deus tem a melhor orientação para a sua vida. Busque orientação na palavra de Deus. Segundo conselho: não faça a coisa certa de forma errada ou na hora errada. Sair de casa, eu quis sair de casa, quis viver minha vida, mas não era a hora certa, não era o momento certo, não era a situação certa. Por isso deu tudo errado. Sair de casa tem que ser na hora certa e da forma certa e do jeito certo, né? O jeito certo de você sair de casa é como a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Ou seja, é na nova célula familiar, quando você vai criar uma nova célula familiar. Esse é o momento certo. Não existe outro momento certo para você sair de casa. Aí alguém pode perguntar: mas filho pródigo, e quando eu for estudar? Que eu preciso. Existem casos de pessoas que vão estudar fora, mas isso não quer dizer que estão saindo de casa. Simplesmente eles estão indo para um outro local, mas continuam ligados com a família, sustentados pela família, cuidados pela família, amados pela família, orientados pela família. Então, não foi para fora. O ir para fora é quando vão para o casamento. Em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, diz assim: tudo tem a sua ocasião própria. Há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo para tudo. Você é jovem, não se apresse. Vai chegar o tempo para tudo na sua vida. Você tem tempo para você fazer tudo certinho, tudo da melhor forma possível.
para dar tudo certo. As coisas só vão dar certo quando você faz as coisas certas. É um somatório, mais com mais dá mais. Se você somar mais com menos, ele vai dar menos, não vai dar errado, vai dar algum erro. Entendeu? Então, procure fazer a coisa certa, no tempo certo. Existe tempo para tudo e o seu tempo vai chegar. Terceiro conselho, não espere uma crise chegar para você entender o que realmente importa na sua vida. Aprenda a dar valor ao que você tem. Essa vida que você tem, a vida que Deus determinou para você. Esses pais que você tem são analfabetos? Não sabem falar direito? São os pais que Deus deu para você. Deus escolheu esses pais para você. Valorize. E a partir desse valor que você dá à sua família, ao seu pai, busque alcançar aquilo que você almeja. Mas primeiro, não busque nada além do que você tem se você não valoriza o que você tem. Primeiro você valoriza o que tem para você buscar algo mais, algo maior. Eu só aprendi a valorizar o meu pai, o quanto meu pai era bom, o quanto meu pai era generoso, o quanto meu pai era bondoso, o quanto meu pai era querido. Eu só pude enxergar isso quando eu cheguei no fundo do poço. Não espere chegar em uma situação difícil para você valorizar o pai, a mãe, a família que você tem. Não espere uma situação difícil para você poder valorizar as coisas que a vida te proporcionou até então. E quarto e último conselho, não hesite em voltar atrás daquilo que você fez de errado. Fez errado, reconhece, pede perdão, se humilha, peça perdão aos seus pais. Quantas ofensas vocês já fizeram aos seus pais? Quantas ofensas, quantas besteiras vocês já fizeram, né? E muitas vezes seus pais relevaram. Peça perdão ao seu pai e aproveite as oportunidades para recomeçar. Muitas vezes nós fazemos besteiras, erramos e nada mais, nada menos que isso é uma oportunidade da gente recomeçar e recomeçar do jeito certo. Por isso que nós estamos falando de remodelação. Essa é a hora de você mudar o seu comportamento para com seu pai, para com sua mãe, para com sua família. Mude e tente ser feliz dentro do que você tem. Você tem uma joia que você não sabe que tem. Como eu era feliz e não sabia. Fique em paz. Shalom. Deus os abençoe.